Projeto Toda Matemática. Nessa aula a gente vai aprender a interpretar tabelas e tirar informações delas. Vamos lá? Fala pessoal, tudo beleza? Eu sou o professor Daniel Pereira e antes da gente ir propriamente para o conteúdo dessa aula, eu quero convidar você aluno, ou mesmo você papai, você mamãe que acompanha seu filho aí nos estudos, a conhecer o nosso curso preparatório para ingresso no 6º ano do Colégio Militar. Matemática e língua portuguesa em alto nível, para o seu filho não somente se preparar para um concurso, para ser aprovado num concurso que é extremamente concorrido, mas também se tornar um aluno com altíssimas notas na escola. Para saber mais informações, os links estão aqui embaixo na descrição desse vídeo. E bora lá então para o conteúdo de hoje, pessoal. Mudei aqui nosso layout, a gente vai falar então, conforme eu falei, sobre tabelas, né? Vamos já direto para o exercício, galera, e na sequência aqui eu vou mostrar para vocês como que a gente interpreta uma tabela e consegue tirar as informações dela, beleza? Olha só, questão 1 aqui, exercício número 1. A escola Mente e Corpo incentiva seus alunos a praticar atletismo e ginástica. Observe o registro que a escola fez o número de alunos praticantes dessas duas modalidades esportivas nos últimos anos. Aqui então a gente tem essa tabelinha, né, pessoal? E a gente já vai falar melhor sobre ela e aqui a gente tem algumas questões a respeito dessa tabela, das informações que estão ali presentes, né? Em 2014, qual modalidade tinha mais praticantes e por aí vai. Mas antes aqui da gente fazer, né, a resolução dos problemas, eu quero mostrar para vocês como é que a gente retira dados aqui dessa tabela, né? Como é que a gente interpreta isso? Como é que a gente avalia uma tabela? Então vamos lá, a primeira coisa que a gente precisa entender aqui, pessoal, é que toda tabela ela tem que ter um título, tá? Se a gente não tiver o título numa tabela, a gente vai ter um enunciado na questão que vai ter que falar quais são as informações que essa tabela traz, tá? Aqui no caso, a gente, assim, o problema que fala, né, que está falando aqui que os alunos ali, eles são incentivados a praticar atletismo e ginástica, mas aqui também a gente tem o título da tabela, que normalmente vai estar logo acima dela, tá? E é sempre muito importante que a gente olhe, leia esse título da tabela para ver o que essa tabela está trazendo de informação para a gente. O título vai dizer isso, então é muito importante fazer a leitura do título, né? Olha só, o que a gente tem aqui? Número de alunos praticantes de modalidades esportivas 2014-2017. Isso significa que os dados ali, né, com relação aqui aos alunos praticantes das modalidades, vão de 2014 até 2017. É isso que está escrito aqui, tá bom? Aí agora eu vou ver aqui, pessoal, o que a gente tem nas colunas e nas linhas. O que são colunas? As colunas aqui são os bagulho vertical que a gente tem, me fugiu a palavra aqui, né? Mas seria os bagulho vertical aqui. Pode pensar na vertical é de pezinho, tá bom? Ó, vertical aqui, certo? Então eu tenho 3 colunas que são os bagulhos verticais. E na horizontal, galera, eu tenho aqui as minhas linhas, tá? A gente chama de linhas aqui os bagulhos horizontais, tá? Aí olha só, o que eu tenho nas colunas, pessoal? Sendo representado em cada uma das colunas aqui, ó. Na primeira coluna, eu tenho aqui o ano, tá? Então, todas as informações que estão para baixo aqui, elas são relativas a ano, nessa coluna. Se eu olhar a segunda coluna aqui, ó, o que eu tenho? Olha só, número de praticantes de atletismo. Tudo que está para baixo aqui do número de número de praticantes de atletismo, então são aqui essas quantidades, né? E aqui, por fim, ó, número de praticantes de ginástica. Tudo que está aqui nessa coluna, então, são os praticantes de ginástica, né? As quantidades de praticantes de ginástica. E para eu conseguir retirar uma informação da tabela, pessoal, o que eu faço? Eu tenho que fazer o cruzamento de uma linha com uma coluna. Quando eu faço esse cruzamento, a gente vai encontrar uma célula. O que seria uma célula? Cada um desses retângulozinhos que a gente tem aqui, galera, que caracteriza aqui o encontro de uma coluna vertical com uma linha horizontal aqui, né? Cada um desses retângulozinhos aqui representa pra gente uma célula da tabela. E nessas células a gente vai ter as informações correspondentes, tá? Pra gente entender melhor aqui, pessoal, pegando essa célula aqui, né, que eu acabei, inclusive, de pegar, né, de destacar ali, de pintar ela. O que eu tenho nessa célula aqui? Bom, eu vou ver qual é a informação que está me sendo dada aqui, né, nessa coluna, ó. Número de praticantes de atletismo, são 300, certo? E a linha. O que a gente tem aqui nessa linha? É o ano de 2015. Ou seja, a conclusão que eu tiro daqui. No ano de 2015, eu tive 300 praticantes de atletismo. Então é assim que a gente consegue retirar a informação de uma tabela, né? Eu vou olhar para uma célula específica lá, né? E nessa célula eu vou ter a informação correspondente ao que me está sendo dado nessa coluna e nessa linha.
Então vejam que a tabela, né, ela serve para a gente poder fazer um cruzamento de informações ali, né? Nesse caso aqui é a quantidade de praticantes de atletismo com o ano, né? Para esse caso específico dessa célula que eu acabei de mostrar para vocês de exemplo, e virou uma nhaca aqui, mas vocês conseguiram entender, né? O 300 ali, ele diz respeito ao número de praticantes de atletismo no ano de 2015, já que eu peguei a linha relativa a 2015. Da mesma forma ainda, pessoal, se eu for querer, por exemplo, né? Ginástica em 2014. Como é que eu vou tirar essa informação? Bom, eu vou olhar lá na coluninha dos praticantes de ginástica, ó, que é essa coluna aqui, coluna é vertical, tá? Então, olhei aqui nessa coluninha, certo? Daí vou olhar para o ano de 2014. O ano de 2014 está aqui, ó. Aí eu faço o cruzamento, ó. Vou destacar aqui em azul o ano de 2014 e agora eu vou destacar aqui em roxo a coluna dos praticantes de ginástica, ó. Vejam que quando eu faço esse cruzamento, galera, eu vou ter a informação correspondente que eu estou buscando, que eu estou procurando, né? Que está, nesse caso, nessa célula que eu estou destacando em laranja, tá? O nome disso aqui é célula. Os nomes aí, pessoal, coluna, linha e célula, eles não são extremamente importantes aí para o estudo de vocês, né? Pelo menos não para que vocês consigam interpretar a tabela, tá bom? Mas vocês têm que entender que as informações que vocês querem retirar da tabela, eles vêm exatamente desse cruzamento de informações que eu tenho na linha, na coluna, para encontrar uma célula. Se você souber disso, não precisa decorar esses nomes, né? Claro aí que com o passar do tempo estudando matemática, isso vai acabar se tornando mais natural para vocês. Mas o que vocês têm que entender é o processo de interpretação da tabela. É isso que é muito importante nesse momento aqui para vocês. Fechou? Beleza, galera. Então agora que a gente sabe interpretar a tabela, vamos ver aqui o que o problema está nos pedindo, né? Os problemas, as questões aqui estão nos pedindo. Olha lá, letra A. Em 2014, qual modalidade tinha mais praticantes? Então, 2014, qual delas tinha mais praticantes? Vamos ver, pessoal? Se ele está falando em 2014, eu vou lá no ano, né? Ó, coluninha aqui do ano. O ano aqui é 2014. Aí eu vou olhar a linha aqui de 2014, ó. E vou ver aqui, né? Qual das modalidades tinha mais praticantes? Mas, professor, como é que eu vou saber qual é a modalidade? Ora, se eu estou aqui, né, nessa célula aqui que eu acabei de destacar o valor ali em azul, 200, essa célula aqui está em qual coluna? Ela está falando dos praticantes de atletismo. Então, aqui, ó, atletismo eu tinha 200, e da mesma forma que os de ginástica eu tinha 100. Quem que é maior? Aqui a gente só tem que comparar, né? Quem que é maior, 100 ou 200? Esse a gente já estudou bastante, a gente sabe que é 200, né? Então, nesse caso, qual das modalidades tinha mais praticantes? Logicamente, é o atletismo, né? Vou até apagar aqui para a gente voltar depois, ó. Mas aqui é o atletismo, tá bom? A resposta aqui é o atletismo, tá? Claro que tem professoras aí que exigem, né? A modalidade que tinha mais praticantes era o atletismo. É bacana vocês escreverem inteiro assim, tá bom, galera? Mas eu aqui, né, até para não perder tempo escrevendo um monte de coisa, eu vou focar aqui em ser o mais sucinto possível, tá bom? Mas, logicamente, vocês têm que seguir as regrinhas do seu professor da escola e fazer, né, conforme o que ele orienta. Até para vocês aí que estão em fase aí de início de escrita, né? Início aí, é bacana que vocês escrevam tudo, né? A modalidade que teve mais praticantes foi atletismo. Tudo bem? Mas seguindo aqui, ó. Próxima aqui, aqui, né? Próxima questão aqui, letra B. Em que ano a ginástica e o atletismo tiveram o mesmo número de praticantes? Então vamos ver aqui, pessoal, como é que eu faço isso, né? Eu vou ter que olhar todas as linhas relativas a cada um dos anos aqui e vou ter que ver, né, em qual desses anos aqui a gente teve a mesma quantidade de praticantes para os dois. Lembrando aqui que essas duas últimas colunas aqui da minha tabela, elas me trazem ali a quantidade de praticantes para aquele determinado ano, cuja linha eu vou estar analisando, beleza? Então, olha só, eu tô vendo aqui que só tem um, né, pessoal? Deixa eu apagar aqui essa nhaca que eu já fiz aqui, né? Certo? Eu tô vendo aqui que o único que tem dois números iguais, né, iguais números de praticantes, é esse aqui, ó, 2017, ó. Tô vendo que aqui eu tenho 600 aqui e 600 aqui. O que isso significa? Significa que em 2017 eu tive iguais números de praticantes, porque são os mesmos números, as mesmas quantidades sendo representadas, né? Se eu olhar nas demais, ali nos demais anos, ó, por exemplo, vou olhar ali o ano de 2015, só para vocês verificarem, ó. 2015, o que eu tive? Eu tive 300 praticantes de atletismo, né? Tô olhando aqui, ó, coluna do atletismo ali, tá bom? E aqui da ginástica eu tive 200. Então, 300 não é igual a 200. Então, essa aqui não seria a resposta, né? Certo? Aqui no caso, então, galera, se liga só, ó, em que ano a ginástica e o atletismo tiveram o mesmo número de praticantes? Foi, conforme a gente viu aqui, né, 2017, que foram 600 praticantes. Então, só coloco aqui, né, nesse caso, 2017, ponto, tá? Claro, de novo, né? Você poderia ir lá e escrever. Ginástica e atletismo tiveram o mesmo número de praticantes em 2017, seria a resposta mais completinha. Mas eu aqui estou focando nos conceitos, tá bom? Seguindo aqui para a letra C, se liga. Qual modalidade teve maior aumento no número de praticantes de 2014 para 2017?
Aqui tem bastante gente que fica em dúvida, galera, porque a gente fala aumento e a galera começa a ter a ideia de soma, né? Aumentar é somar. Só que tem que tomar cuidado, pessoal, porque o aumento, olha só, se eu tenho lá uma quantidade de atletas em um determinado ano e essa quantidade aumentou, né? Aqui fica meio estranho fazendo para baixo, né? Mas pensa lá, eu tenho uma certa quantidade de atletas e eu sei que ela aumenta, né? Nesse caso, esse aumento aqui, o quanto aumentou, ele vai ser uma diferença. Vai ser o quanto eu preciso aumentar desse número que está mais embaixo para o número que está aqui em cima, que nesse caso se trata de uma diferença entre esses dois valores. Tá? Então, se a gente for fazer uma continha, a gente vai fazer tudo mental aqui para praticar, tá? Mas se a gente for fazer uma continha, seria uma continha de menos, certo? Nessa situação, esse aumento aqui corresponde a uma diferença, né? Quanto de baixo teve que andar para chegar até o de cima. Isso é um aumento, certo? Que nessa situação específica se trata aí de uma diferença, beleza? Mas então, seguindo aqui, ó, qual deles aumentou mais? Teve o maior aumento de praticantes de 2014 para 2017. O que eu tenho que analisar aqui, ó? Eu vou pegar aqui os dois esportes, né? Que são o atletismo aqui na segunda coluna e a ginástica na terceira coluna vertical, né? E vou ver aqui de quanto cada um deles aumentou, certo? Eu vou pensar aqui, então, ó, do 200 para chegar no 600, pessoal. Por que eu estou pegando 200? Porque esse aqui está em 2014, né? E esse aqui está em 2017. Ele pediu qual deles teve o maior aumento de 2014 para 2017. Então, eu tenho que comparar o valor que está nessa linha aqui com essa linha aqui, tudo bem? E agora, vamos pensar um pouquinho. Do 200 para chegar no 600, qual foi o aumento? Dá para fazer a continha de menos? Dá, pegar o maior aqui, que é o 600, e fazer menos 200, né? Mas a gente não vai pensar assim. A gente vai pensar na contagem mental de 100 em 100. Só pensar ali, ó, se eu estou no 200, quanto que falta para chegar no 600? Vamos contar de 100 em 100, ó, 200, 300, 400, 500, 600. Opa! Aqui daí então eu teria 4, mas não são 4 unidades. Eu estou contando de 100 em 100, então são 4 centenas, são 400. Então aqui, ó, o meu aumento foi de 400, beleza? E seguindo a mesma ideia aqui, ó, a ginástica que em 2014 estava em 100, ó, aqui, e foi parar em 2017 em 600. De quanto que foi esse aumento aqui, ó? De 100 para 600. Novamente, daria para fazer a continha de menos? Daria, mas eu vou pensar em cálculo mental aqui. Como é que fica isso, do 100 para o 600? 100, 200, 300, 400, 500, 600. 5, mas não são 5 unidades, né? Aumentou 5. Não, aumentou 500, uma vez que eu estou contando de 100 em 100. E agora vem a questão, né? Qual deles teve o maior aumento? Qual deles aumentou mais? Bom, esse aqui aumentou 500, esse aqui aumentou 400. Logicamente, né? O 500 é maior que o 600, portanto, a ginástica aqui, né? Os praticantes de ginástica, né? A quantidade de ginástica ali teve o maior aumento. Então, a resposta do problema aqui, né? Qual a modalidade teve o maior aumento no número de praticantes de 2014 a 2017? Então, esse aqui, a resposta aqui é a ginástica, né? Os praticantes de ginástica tiveram aí o maior aumento. Tudo bem, pessoal? Bem tranquilinho aqui, né? Desde que a gente entenda os conceitos da interpretação da tabela. Seguindo aqui agora, ó, a gente tem aqui um exercício de complete, pessoal. Olha só. Item D. Complete as frases a seguir de modo que se tornem afirmações verdadeiras sobre os dados da tabela. Então, vamos ver o que a gente tem aqui, ó, pessoal, se liga. De 2014 para 2017, o número de praticantes de atletismo aumentou em um número que eu preciso completar, né? Praticantes. Eu tinha já feito aqui e apaguei, né? Vou voltar com eles aqui uma vez que eu vou precisar, né? Olha só, galera, de 2014 para 2017, a gente já calculou isso. Foi de 200 para 600 e o aumento, né? Que é a diferença nessa situação, conforme eu já expliquei para vocês, foi de 400 unidades, né? Foi de 400. Então, aqui a resposta, ó, de 2014 para 2017 no atletismo. Vejam aqui, voltando, verificando, né? Para ver se eu estou fazendo do atletismo mesmo. O aumento aqui foi de 400, beleza? 400. Seguindo aqui para o próximo, ó. Tanto o número de praticantes de atletismo quanto o de praticantes de ginástica sempre de um ano para o outro. Tá, então ele está falando de um ano para o outro o que aconteceu ali com os praticantes, né, de cada uma das modalidades. Vamos ver aqui, pessoal, o que acontece, ó. Vamos pensar aqui só nos praticantes de atletismo. Lembrando aqui, né, que as diferentes células que vão descendo aqui, eu estou relacionando elas de um ano para o outro, ó, 2015, 2016, 2017, por aí vai. O que dá para a gente notar daqui, galera? Olha só que bacana. O 200 aumentou para 300, depois aumentou para 500, depois aumentou para 600. Então é bastante claro aqui que ela está sempre fazendo o quê? Está sempre aumentando, né? Mesma coisa a ginástica aqui, né? Aqui eu estava falando do atletismo, aqui eu estava falando do atletismo e aqui a ginástica. Está sempre aumentando, ó, 100 para 200, 200 para 300, 300 para 600. Então, se eu trocar lá, né, ou se eu substituir aqui, né, a palavrinha que tornaria isso aqui verdade, já que pediu para tornar
A afirmação verdadeira é aumentou, sempre aumentou de um ano para o outro. Legal? Bacana, né? Próximo aqui, ó. Somente em 2017 o número de praticantes de ginástica né? Um negócio que tem que botar aqui, ao número de praticantes de atletismo. Vamos ver qual seria a ideia aqui, ó, pessoal. Somente em 2017. Agora acho que eu posso apagar aqui que eu não vou mais precisar, né? Somente em 2017. O que aconteceu somente em 2017 nessa tabela aqui, ó, com os praticantes de atletismo e os praticantes de ginástica? Olha só que legal, pessoal. Aqui, ó, eu tô vendo que esse aqui ficou 600 e esse aqui também ficou 600. Os dois estão iguais, né? Em algum dos outros anos aqui, a gente teve esses dois valores de uma mesma linha, ou seja, para o mesmo ano, iguais? Não, né? 200 e 100. Aqui, ó, 2015, 300 e 200. Aqui, ó, 500 e 300. Ou seja, eles são sempre diferentes. Logo, uma possível palavra que eu posso colocar lá, né, naquele espaço, é que somente em 2017 eles se igualaram, eles se tornaram iguais, né? Então, aqui, ó, somente em 2017, atenção lá, ó, o número de participantes de ginástica se igualou ao número de praticantes de atletismo. Fácil e simples assim. Beleza, galera? Olha só o próximo aqui agora, ó. Em 2014, o número de praticantes de atletismo era do número de praticantes de ginástica. Vamos ver qual seria a resposta aqui, ó, em 2014, né? O que pode vir aqui, né? Que relaciona aí o número de praticantes de atletismo com os de ginástica. Vamos dar uma olhadinha lá, ó. Aqui 2014, né? O que eu tenho aqui com relação ao atletismo e ginástica em 2014, pessoal? Deixa eu apagar aqui embaixo, eu não vou mais usar, né? 2014 era 200, né? De atletismo, ó, atletismo. E na ginástica, aqui na coluninha da ginástica, eram 100. Qual que é a relação aqui, o 200 e o 100, galera? Dá pra gente pensar que é o dobro, né? O dobro duas vezes. Se eu fizer 100 vezes 2 aqui, ou simplesmente 100 mais 100, né? Que é o 100 se repetindo duas vezes numa adição, a gente vai ter aqui o valor de 200. Então, posso simplesmente colocar o dobro, certo? Em 2014, o número de praticantes de atletismo era o dobro, né? Vou colocar aqui o ozinho que tá faltando. O dobro, olha lá, do número de praticantes de ginástica. E aqui fechamos essa questãozinha. Bacana, né? Deu para tirar aí boas lições sobre a interpretação de tabela, como é que faz, né? Correlação ali de linhas, colunas, leitura do título, que é muito importante. Legal, né, galera? Vamos aqui para o próximo item aqui, que é o item 2. Mas primeiro você não pode se esquecer, que eu sei que está esquecendo, safado. Clica no gostei aí embaixo do player do vídeo, que isso ajuda muito, pessoal, o algoritmo do YouTube a entender esse conteúdo aqui como mais relevante e entregar ele para mais pessoas. Ademais, se você ainda não se inscreveu no canal, né? Se você ainda não é inscrito, aproveita e se inscreve, galera. É só clicar aqui embaixo do player do vídeo, do botãozinho que está escrito subscrever-se ou inscrever-se, tá? Já aproveita aí também e clica aí no sininho, né? Ativa o sininho das notificações, porque assim sempre que a gente posta conteúdos novos, iguais esse aqui, você vai ser imediatamente notificado e na sequência vai poder vir assisti-lo, beleza? Ademais, né, se não for pedir muito, compartilhe esse vídeo, pessoal. Copie o link dele ali embaixo, só clicar ali no íconezinho de compartilhar que está embaixo do player do vídeo. Copie o link aí, manda naqueles grupos de WhatsApp de pais, né? Manda para o seu coleguinha da escola, se de repente você for um aluno e estiver estudando aqui por esse vídeo, né? Me ajudem aí compartilhando o meu trabalho, que eu também sempre vou estar aqui ajudando vocês, beleza? Mas então bora lá, pessoal, aqui pro item 2, olha só. No Centro Médico Cidade Alegre é feito um controle semestral da quantidade de consultas médicas nas diferentes especialidades. As informações sobre os atendimentos de 2018 nas especialidades de ortopedia, cardiologia e oftalmologia estão na tabela a seguir. Aqui então a gente tem a tabela, que a gente já vai voltar para interpretar ela, beleza, galera? E aqui seguimos, ó. Letra A. Que especialidade teve aumento de consultas entre o primeiro e o segundo semestres, letra B e C, né? Primeira coisa que eu vou fazer antes de ir para os itens, a gente vai interpretar essa tabela, e igualmente a gente fez ali no problema de número 1, beleza? Primeiro eu vou olhar o título. Muito importante vocês olharem o título para ver o que essa tabela está trazendo. Claro que o enunciado aqui por si só já deu informações relativas à tabela, mas sempre olhem o título, tá bom, pessoal? Sempre olhem. O título muitas vezes vai ter ali alguma informação importante que o enunciado pode não ter dado. Então leia, não tenha preguiça, seja preguiçoso, né? Vai lá e leia o bagulho, tá ali para ler. Ó, número de consultas médicas em 2018. Opa, então aqui a gente já consegue entender, né? O que a gente tem aqui, galera? Olha só, aqui, ó, o que eu tô vendo? Eu tenho aqui essa primeira coluna aqui, ó. Essa primeira coluna aqui, ela tá falando da especialidade, certo? O que tá falando aqui? Especialidade: ortopedia,
cardiologia e oftalmologia. Se talvez você não souber o que é isso, eu te explico rapidamente. Não sou um profundo conhecedor aqui dessa área de saúde, mas eu acho que eu sei o que é isso. Pessoal, olha só. Ortopedia, ortopedista, galera, é o médico aí que cuida aí, tem especialidade em ossos da parte inferior do corpo, tá? Não sei não sei dizer exatamente se seria só perna, seria só joelho, por exemplo, ou se seria só pé, tá? Mas a gente diz que ortopedista seria essa parte aí, o médico especialista na parte inferior do corpo humano, tá bom? Pernas, joelho, pés e por aí vai, tá? O médico que faz aí a parte de cardiologia, né, a especialidade de cardiologia é o médico que cuida do coração, tá bom? Coração ali, demais, não sei se falar tecidos, né, mas tecidos ligados ali que tem relação direta com o coração, tá bom? Esse é o médico cardiologista que a gente fala. Todos são médicos, né, mas cada um com a sua devida especialidade. E por fim aqui a oftalmologia, galera, o médico oftalmologista, ele cuida aí da parte relacionada ao olho, tá? Olho, visão ali e demais ali tecidos, né, tecidos e sistemas que estão relacionados ali com os olhos, tá bom? Olhos, visão, tá? Claro que se a gente for procurar aí no Google ou se a gente for procurar aí em algum lugar, a gente vai ter uma definição mais específica para cada um deles, mas a gente consegue entender de maneira razoável para a gente poder resolver o problema assim, tá? A ortopedia aí cuida da parte inferior ali, né, pernas e pés, tá? Cardiologia, coração e oftalmologia, olhos. De maneira sucinta é isso para a gente é o suficiente, tá? Então aqui eu tenho a especialidade do meu médico, né? E aqui, ó, galera, eu tenho aqui número de consultas, só que vejam aqui agora, né, que essa, tipo aqui, essa aqui seria aqui uma segunda coluna, ela está subdividida em outras duas aqui. Então eu tenho mais uma informação aqui, né? Ó, número de consultas, só que essas quantidades de consultas, elas estão divididas aqui em primeiro semestre. O que é primeiro semestre? Se você não sabe o que é primeiro semestre, são os primeiros 6 meses de um ano qualquer, que vão de janeiro a junho, tá bom? E aqui eu tenho o segundo semestre, que vão aqui de julho a dezembro, tá? E agora eu posso simplesmente fazer o cruzamento das minhas informações aqui dentro da minha tabela para conseguir retirar as informações que eu quero, certo? Vou cruzar ali as informações de linha e coluna, vou pegar uma célula e vou tirar a informação que eu quero de acordo com o que o problema me pedir. Vamos dar uma olhadinha aqui então, ó. Letra A. Que especialidade teve aumento de consultas entre o primeiro e segundo semestres? Vamos ver aqui, ó, pessoal. Aumento de consultas entre primeiro e segundo semestres, né? Especialidade. Se ele está falando de especialidade, né? Eu tenho aqui as minhas 3 linhas trazendo informações a respeito de cada especialidade, ó. Ortopedia está na primeira linha. Cardiologia aqui está na minha segunda linha, certo? E oftalmologia aqui está na minha terceira linha. Na verdade, se eu pensar que isso aqui é uma linha também, seria segunda, terceira e quarta linhas. Mas vocês estão entendendo a referência, né? Linha da ortopedia aqui, linha da cardiologia aqui, tá bom? E por fim aqui, linha da oftalmologia, beleza? E agora vamos pensar aqui um pouquinho. Qual delas teve aumento do primeiro para o segundo semestre? Como é que eu faço a relação de aumento do primeiro para o segundo? Eu vou ter que cruzar as informações aqui para cada uma das especialidades, galera, do primeiro semestre para o segundo semestre. É isso que eu vou fazer aqui de maneira bem simples, né? Então vejam só, a ortopedia aqui. O que aconteceu do primeiro para o segundo semestre, galera? A ortopedia, ela foi de 5 mil no primeiro semestre para 4 mil no segundo semestre aqui. 5 mil para 4 mil não aumentou, ela diminuiu, né? 5 para 4 mil, né? Então, diminuiu. Não é verdade aqui, né? Não é ortopedia. Cardiologia aqui, ó, pessoal, do primeiro semestre para o segundo semestre. Opa, a cardiologia foi de 5 mil para 8 mil. Ela aumentou 3 mil no caso, né? Se a gente contar de mil em mil, 5 mil, 6 mil, 7 mil, 8 mil, 3 mil. Certo? Então essa aqui aumentou. Provavelmente é ela e não a outra, né? A oftalmologia aqui, galera, olha só. Essa linha aqui, ó, a linha da oftalmologia, ela foi de 12 mil para 12 mil mesmo. Ela não aumentou e nem diminuiu, ela se manteve. A gente pode dizer que ela se manteve constante, não houve mudança, tá bom? Então, nesse caso, a única que aumentou aqui foi a cardiologia, que é a resposta do nosso item, né? Cardiologia. Vamos colocar aqui, né? Qual foi a especialidade? Que especialidade? Cardiologia, novamente, frisando por respostas sucintas, tá, pessoal? Se o seu professor exige uma resposta mais completa, você escreve. A especialidade que teve aumento entre primeiro e segundo semestres foi a cardiologia. Ele escrever assim, estou sendo sucinto. Letra B. Que especialidade se manteve estável no número de consultas nesse período? A gente acabou de fazer essa análise, né? Se manteve estável, não sei se vocês entendem, galera, mas a ideia de se manter estável tem a ver com estabilidade. E estabilidade tem a ver com não variação, com não mudança.
Grava aí, ó, estabilidade não muda, não teve variação, é isso que o problema está nos perguntando, tá? Teve então estabilidade, ó, foi a oftalmologia que não mudou, né? Do primeiro para o segundo semestre aqui, ó, 12 mil e 12 mil. Se manteve estável, foi a oftalmologia. Vamos escrever aqui, ó, pessoal, oftalmologia, beleza? Certo, galera? E por fim, a letra C, olha lá. Quantas consultas foram realizadas nessas especialidades no ano de 2018? Pessoal, quando ele pergunta quantas consultas foram realizadas, né, nessas especialidades, ele está falando todas as consultas no geral. E se ele está falando aqui em 2018, são todas, né, de todos os anos aqui, ou melhor, de todos os semestres, de todas as 3 especialidades, ó. A tabela, conforme a gente já viu, ó, foram as consultas em 2018. Certo? Então, primeiro semestre aqui, eu tenho esses 3 aqui, e aqui, por fim, eu tenho esses, certo? No segundo semestre. A ideia é que eu vou simplesmente juntar tudo, vou somar tudo. Poderia fazer uma continha aqui, né? Somar tudo em linha? Se você já souber fazer isso, claro que poderia. Mas a gente pode fazer isso mental, né, galera? Pensando aí que eu vou somar em partes de 1000. Lembra daquela ideiazinha de somar de 1000 em 1000? Fica fácil, tá? Vamos fazer com o prof aqui, vocês vão entender, ó. Vou somar tudo aqui. Outra ideia bastante bacana, galera, é que a adição ela é associativa. Essa é uma propriedade da adição. Professor, o que quer dizer essa porcaria? Vamos lá, galera. A adição ela ser associativa significa que eu posso somar em qualquer ordem, que o resultado final vai ser exatamente o mesmo. Talvez você se lembre que a multiplicação também tem essa propriedade, né? Sim, adição e multiplicação são associativas. Eu posso resolver as operações em qualquer ordem, separadamente, tá? Não é que se tiver uma adição, uma multiplicação, dá para fazer em qualquer ordem, não é isso. Estou falando que se eu tiver uma adição de termos, vários termos só somando, qualquer ordem serve. Assim como a multiplicação, se for só multiplicação. Não vai me interpretar mal, tá? Mas falando aqui só da adição, pessoal, se eu for somar vários termos, eu posso juntar todos, né? Somar todos eles ali, tá bom? Que somando todos eles, em qualquer ordem, eu vou ter o mesmo resultado, claro, desde que eu faça a operação corretamente, né? Se eu for fazer a operação errada, vai errar o bagulho, não tem como. Mas aqui, tá, mas professor, por que você tá falando isso? Tá doidão? Não, é que eu posso escolher a ordem mais simples de ser somada. Às vezes uma determinada ordem de operação vai tornar o problema mais fácil. Então eu vou procurar uma ordem mais fácil, né? Por exemplo, para você entender, ó, galera, se eu somar só esses dois aqui, ó, 5.000 mais 5.000, seria a mesma coisa fazer 5 mais 5, que dá 10. Só que como são partes de 1.000, 5.000 e 5.000, isso aqui vai dar 10.000. Fez sentido? Olha o bizu aqui, né? Então, só isso aqui, galera, só isso aqui dá 10.000. Se eu quiser, eu posso até escrever aqui do ladinho, né, para me organizar, ó. Só isso aqui dá 10.000, beleza? Agora vamos pegar outro aqui que talvez facilite a nossa vida, ó. O que eu tô vendo que tornaria fácil, pessoal? Ó, tô procurando para ver o que eu acho, ó. Se eu juntar o 12.000 com 8.000, galera, se eu pensar em 12 e 8, pensando que eu estou somando milhares, né, partes de 1.000, 12 mais 8 eu sei que dá 20. Então, 12.000 mais 8.000 dá 20.000. Olha só que legal, né? E agora, se eu sei que eu posso somar por partes, né, usando a propriedade associativa da adição, ó, se liga, 20.000 mais 10.000, só isso aqui dá 30.000. Opa, então só daqui eu já tenho 30.000, né? Já somei 30.000. Agora tá faltando somar quem? Tá faltando somar o 4.000 e o 12.000. Vou somar eles por partes e depois eu vou juntar com esse 20.000 aqui. Vamos lá, ó. 12.000 mais 4.000, mesma coisa, vou pensar em 12 e 4. 12 mais 4 dá 16. Só que como eu estou falando em mil, milhares, né? 12 mais 4 dá 16, então 12.000 mais 4.000 dá 16.000, contando de 1.000 em 1.000, né? Então só esses dois aqui, ó, galera, só isso aqui dá 16.000, certo? E agora posso juntar aqui esses dois caras aqui, né? Tá faltando somar mais alguém aqui? 20.000 mais 10.000 dá 30.000, né? O 12.000 mais 4.000 ali dá 16.000, certo? E agora, por fim, ó, o que eu vou fazer? Vou juntar tudo aqui, né? Ó, esses dois aqui, ó, já tinha falado aqui que dava 30.000, né? Esqueci de notar aqui, ó. Esses aqui dão 30.000, certo? Agora, por fim, o que eu vou fazer é juntar todo mundo aqui, ó. Vou juntar o 30.000, que já inclui esses dois caras aqui, certo? Vou juntar o 30.000 com o 16.000. E quanto que dá 30.000 com 16.000? Ah, professor, já tá muito difícil fazer de cabeça. Tudo bem, você pode fazer na mão, ali do ladinho, não tem problema algum. Tô mostrando outras ideias para vocês evoluírem, subirem. Tenta implementar isso na medida do possível, tá? Se eu fizer 30.000 mais 16.000, galera, vamos pensar em 30 mais 16. 30 mais 16, não sei, mas pensa 30.000 mais 10.000. Dá 40.000, né? E se eu fizer 30.000 mais 10.000, que dá 40.000, falta somar mais 6.000, porque eu somei 10 e não 16. Então, 30.000 mais 10.000 dá 40.000. Somei mais 6.000 para fechar, dá 46.000, né? Então, isso aqui daria o quê, galera? 46.000.
consultas no total. Esse é o total se eu somar tudo. E claro, somei estrategicamente aqui para a gente fazer um negócio aqui sem precisar montar as continhas. A gente vai trabalhar a adição de vários números aí dos próximos blocos, dos próximos capítulos, mas a ideia aqui é justamente que vocês fiquem com essa parte de contagem de 1000 em 1000, de 10.000 em 10.000, né? Isso aqui ajuda bastante a gente a fazer cálculos mentais com números que são redondos, beleza, galera? Então, 46.000 aqui é a resposta, tá? 46.000 consultas aqui no total é a resposta do item C. Beleza, pessoal? Bom, galera, o que eu tinha para passar aí para vocês hoje, então, era isso, né? Não se esquece, se você não clicou no gostei aqui, galera, clica no gostei aí para dar aquela fortalecida, se inscreve no canal, né? Ativa o sininho das notificações para você sempre ficar por dentro de todo o nosso conteúdo aqui, tá bom? Por hoje, então, era isso, galera. Valeu, galerinha. Nos vemos nos nossos próximos vídeos. Um grande abraço para todos vocês e até lá!